Agradeço ao Grupo FRG o convite, é sempre um prazer estar nos eventos do grupo. Hoje eu estou meio perdido aqui, falar de biomassa, de palha de cana, num congresso de geração distribuída, mas complementando um pouco o que a professora Suane falou, eu vou comentar sobre um combustível, uma biomassa, que ela tem um potencial enorme e hoje é muito pouco utilizado, que é a palha de cana. Falando rapidamente da minha empresa de consultoria, que é a Lidera Consultoria, foi fundada em janeiro de 2015, tem um sócio que chama Jorge Donzelli, e nós somos oriundos do CTC, Centro de Tecnologia Copersucar, onde trabalhamos por muito tempo, e temos como principais áreas de atuação a área de manejo agronômico, que é a responsabilidade do Jorge, e a parte de mecanização e logística operacional agrícola, onde biomassa é das nossas áreas de atuação, tendo atuado em vários projetos de biomassa no Brasil e na América Central. Esse campo aí, eu gosto de falar, foi o primeiro campo que eu trabalhei com enfardamento. Ele tem basicamente 4 hectares, onde a gente pode contar 60 fardos e 27 toneladas de palha. Palha seca após uma semana depois da colheita. Considerando a energia elétrica que essa palha pode produzir, de 0,7 MW por tonelada, isso daria quase 19 MWh, que é energia suficiente para 8 residências durante um ano todo. Então, a gente vê que um campo de 4 hectares tem toda essa energia, e no Brasil nós temos quase 9 milhões de hectares de cana, com essa biomassa que está sendo desperdiçada. Basicamente, né, a cana é composta por uma parte verde, que são os ponteiros, as folhas verdes, o colmo e as folhas secas. E a energia que um pé de cana tem, uma tonelada de cana, é 140 quilos por tonelada de açúcar, que pode virar açúcar ou etanol. Isso equivale a 2.300 megajoule. 280 quilos do bagaço a 50% de umidade, mais ou menos, que também tem cerca de 2.100 megajoule de energia. E 280 quilos de palha com 50% de umidade, ou seja, 140 quilos de palha por tonelada, base seca por tonelada de cana, que também tem a mesma energia do bagaço. Isso é equivalente a 0,35 barril equivalente de petróleo. Se a gente pegar um campo desse, colhido de forma mecanicamente, sem queima, que é hoje o estándar da produção agrícola, nós temos aí 140 quilos por tonelada, como eu falei anteriormente. Considerando a produtividade média do Brasil, nós vamos ter de 12 a 16 toneladas de palha por hectare. É muito material, é uma quantidade. Lembra aqueles fardos que eu mostrei anteriormente? Aquele fardo, cada fardo desse tem 500 quilos. Então seriam de 24 a 36 fardos desse por hectare. É bastante coisa. Tá? E essas propriedades da palha, ela é basicamente igual do bagaço, por isso que eles têm poder calorífico muito parecido, e 48% é carbono. Então isso é muito interessante quando a gente pensar lá na biodigestão. Hoje, a palha é pouco utilizada, ela tem um potencial de uso, mas ainda ela é pouco utilizada pelas usinas do Brasil, em virtude do cenário de valor de energia elétrica, mas ela é usada para geração de energia elétrica e em alguns projetos para biomassa para fazer etanol de segunda geração. O etanol de segunda geração, basicamente, é um etanol que pega a celulose e hemicelulose dos materiais e transforma isso em açúcares que são fermentáveis. Na geração de energia elétrica, nós temos aí um sistema de caldeira, que é a mesma caldeira do bagaço, que produz vapor a alta pressão, passa por uma turbina de extração e toca uma turbina da moenda, e isso vai para o processo e gera energia elétrica. Na entre-safra, temos que montar um outro sistema com turbina de condensação que requer investimento. Isso é um problema
para a geração contínua de energia elétrica pelo setor. Porque temos que ter um sistema na safra e um outro sistema na entre-safra. Falando de recolhimento da palha, rapidamente, né, a palha ela tem duas rotas de recolhimento. A colhedora opera da mesma forma que é operar normalmente, que é o sistema de limpeza trabalhando normalmente, a cana é cortada, limpa, e a palha é deixada no chão, e a gente vem com uma sequência de operações posteriormente para recolher essa palha, enfardar naqueles fardos que eu mostrei anteriormente, e levar para o campo. Tem uma outra estratégia de transporte que muita usina usa, mas isso só vale a pena comentar, que é você diminuir a limpeza da colhedora, que a gente chama de limpeza parcial, aumentar as impurezas, levar essas impurezas vegetais, que são as folhas, junto com a cana, e na usina você separa antes de moer. Mas a gente vai falar só de enfardamento, que é a rota mais adequada para projetos aí de transporte de grandes quantidades de biomassa. O enfardamento, como falei, é uma nova colheita que necessita ser introduzida no campo. São uma sequência de operações realizadas logo após a colheita, de 5 a 7 dias, e também não pode demorar muito tempo, porque senão atrapalha o nascimento, a rebrota da cana e as operações subsequentes agrícolas. Então é feito o que a gente chama de aleiramento da palha, que é juntar a palha em montes, que é esse equipamento aí. Em seguida, a máquina enfardadora, que é o centro da operação, recolhe do chão essa quantidade de palha, compacta, prende através de barbantes e automaticamente vai despejando. Aqui nessa foto a gente pode ver um fardo pronto, que está prestes a ser despejado no chão. Após os fardos serem despejados no campo, a gente vem recolhendo ele de forma automática com essa carreta. A carreta pega fardo a fardo, empilha na carreta. Essa carreta tem a capacidade de 12 fardos, vai até fora do campo, empilha lá, onde é feito o carregamento através de um guincho em equipamentos de transporte. E aí a gente leva para a usina. Tudo isso, além de ter um custo de equipamento, custo de diesel, custo de pessoal, requer uma sintonia muito fina na operação da usina, que também é um problema para a introdução dessa tecnologia em maior escala. Mas a tecnologia está totalmente disponível para compra e para montagem. Feito o fardo, ele é transportado até a usina e para ser queimado na caldeira de bagaço, que é a mesma caldeira que a usina tem, ele necessita uma série de operações de processamento industrial. A primeira é a recepção do fardo e uma armazenagem local, de algumas horas de operação. Depois é feita o desenfardamento e a alimentação disso. Necessitamos triturar a palha e limpá-la. Por quê? Porque é isso. Porque a caldeira, ela queima bagaço. Ela foi dimensionada para queimar bagaço, que são partículas de pequena dimensão e sem a presença de impurezas minerais. Então a gente precisa triturar a palha para condicionar ela ao mesmo tamanho do bagaço, para que tenha uma boa queima, e eliminar toda a terra para evitar o desgaste excessivo da caldeira. Tá? Isso aqui é um campo de fardo da Granbil, que é uma empresa de etanol de segunda geração. É possível armazenar durante a safra o fardo. Isso é muito importante para o que eu vou falar depois. Então é possível enfardar e armazenar esse fardo. Tá? A palha,
nos projetos de biogás que a professora comentou hoje, da Raizen, a usina Cocal também está, ela é pouco utilizada. Basicamente, os projetos de biogás das usinas são feitos com vinhaça, que é um subproduto da fermentação, que é líquida, tá? E a torta de filtro, que é um subproduto da filtragem do caldo, que é um produto sólido. Isso demanda dois tipos de biodigestores, um vertical para líquido e o horizontal, o horizontal para líquido e o vertical para sólido. Porém, esses subprodutos utilizados, eles só são produzidos, né, disponíveis na safra. Então, nós estamos falando uma safra típica do estado de São Paulo de em torno de 200 dias. O restante do ano você não teria biomassa para abastecer. Lembrando que a palha de cana e o bagaço são praticamente iguais, eles possuem uma grande quantidade de carbono. Então, o potencial de produção de biogás é muito maior. A gente pode ver que nós estamos falando em torno de 200 metros cúbicos de biogás por tonelada, com menos de 10 da vinhaça, porque a vinhaça tem muito pouco carbono. Então, a ideia, o que é? É adicionar a palha enfardada da produção de biogás para que a gente tenha uma produção flat de biogás durante todo o ano. Então, a gente, durante a vinhaça, temos só essa usina ainda tem uma safra um pouco mais estendida, de março a novembro. Ela tem vinhaça de março até novembro. Ela tem a torta que ela armazenou, que é sólido, que é mais fácil de armazenar durante todo o ano, mas uma quantidade pequena. E ela complementa com fardo, e aí ela consegue manter quase flat uma produção de biogás durante todo o ano. E qual que é a outra vantagem? Desculpa. Quando a gente pensa em projetos de biomassa, essa metodologia foi desenvolvida pela gente. Projetos de biomassa são projetos complexos que têm várias componentes de diferentes dimensões quantitativas e qualitativas. Então, a gente criou essa metodologia que contempla o estudo do suprimento da biomassa. Nós vamos ter biomassa o ano todo, como que ela vem, a gente consegue dimensionar o que é necessário nas operações agrícolas para essa biomassa, o que é necessário no processamento industrial, qual a qualidade dessa biomassa entregue, qual é a forma de armazenamento, se é possível ou não, e quais são os investimentos. Com base em tudo isso, a gente monta o projeto de biomassa, considerando toda a sua complexidade. E aí, para terminar, estou terminando meu tempo, o uso da palha para produção de biogás, a gente pode considerar que nós temos muita biomassa, né? Nós temos mais de quase 1 milhão de toneladas de palha disponível nos nossos canaviais. Essa biomassa ela é possível de ser armazenada, ela é recolhida no campo e armazenada sem problemas. A gente consegue, com isso, projetar um fluxo de produção de biogás, fornecimento de biogás estável, conforme a gente vai abastecendo os nossos biodigestores. Uma grande vantagem que não foi comentada aqui é o biogás, a palha no biodigestor necessita de menos processamento industrial. A gente não precisa de limpeza, a trituração pode ser mais simplificada, porque a biodigestão aguenta bem esse processo, diferente da queima em caldeira. As impurezas não trazem desgaste excessivo, e aí a viabilidade depende muito da distância. Se você tiver uma palha a 100 km de distância, é uma coisa. Se você tiver 50, teria que ver a viabilidade de transporte desse material. Então, muito obrigado, está aí meu contato. E passei só 15 segundos do tempo aqui, acho que está tudo ok. Obrigado e estou à disposição para eventuais dúvidas.